Que mangá é esse que estão flodando na timeline? Ah, personagem bonita. Traço bonito. Deixa eu dar uma olhada. Sono Biscuit Doll. Bom, de romance. Gabriel do Nerdtech falando. Galera hypando. Talvez seja isso que eu tava precisando pra, sei lá, ficar um pouco mais calmo. Vou dar uma lida. Com o passar do tempo, eu tô passando a perceber que o audiovisual é além de só criticar, de só tentar achar o perfeito e ficar nesse ciclo infinito, tentando achar uma obra que todo mundo fale que é perfeita, que é 10/10 e que é algo masterpiece que nunca foi visto antes e inovador. É porque como pode um romance tão simples, clichê, com personagens tão carismáticos e com uma história tão cativante que te faça voltar a ter costume que você não tinha muito tempo, cara. De verdade, eu não lia mangá há muito tempo. E é sensacional esse sentimento de você não querer parar e quando você vê, você já tá lá na frente, você lê um volume como se não fosse nada. Isso é Sono Biscuit Doll. Finalmente tivemos a estreia de Sono Biscuit Doll, um anime adaptação de mangá de mesmo nome, que no caso está com My Dress Up Darling na Crunchyroll, e que traz uma história de um garoto que é obcecado por bonecas e é apaixonado pelas bonecas do seu avô, e então ele nutre esse sentimento por muito tempo, e por isso ele é julgado por muitas das pessoas e vive ali isoladamente com medo de mostrar quem ele realmente é, que ele gosta de bonecas. Até que o avô chega a questionar ele diretamente se ele tem amigos no seu colégio, fazendo o personagem entrar num conflito mental relacionado às suas amizades e se projetando numa colega de classe que acaba acidentalmente entrando na vida dele, que é a incrível Mary, o protagonista desse anime, que é uma garota que é apaixonada por cosplay e pelos acasos da vida eles acabam se encontrando. E a história de My Dress Up Darling é justamente do encontro desses dois personagens e do relacionamento desses dois personagens se desenvolvendo enquanto o protagonista resolve fazer os cosplays dessa garota. O começo desse primeiro episódio começa adaptando ali o mangá de maneira fiel, mas que me deixou um pouco bugado, porque parece muito que eles pegaram umas coisas lá da frente, que são imagens introduzidas em capítulos mais pro final desse arco. E eles colocam aqui junto com essa introdução de uma maneira tão natural que você sente uma diferença enorme do mangá. E é muito engraçado você comparar, porque você justamente pensa que eles alongaram muitas coisas e muitas coisas ficaram até mais bem entendidas, como justamente a outra garota xingando o protagonista por ele gostar de bonecas, e você não entende no mangá quem é aquela. Eu pensava que era o protagonista naquela cena dele mesmo se xingando, mas não era, era outra pessoa xingando o protagonista. E é muito interessante ver como eles trabalham os planos nesse anime, e eles alongam muitas das coisas que já eram muito interessantes no mangá, principalmente esse trauma inicial do protagonista. É uma coisa meio bobinha, mas como eles trabalham isso e desenvolvem as tramas em volta disso é muito legal, e é muito lindo também você ver a grandiosidade de cada imagem. A fotografia está belíssima e sensacional, é uma coisa realmente maestrosa, e já começou com o pé direito em questão de adaptação. E daí veio a abertura.
Eu realmente gostei bastante da abertura de Sono Bisque Doll e principalmente como ela desenvolveu, né, as questões dos personagens, principalmente as duas atmosferas totalmente diferentes e as duas realidades totalmente diferentes cada um, e como eles desenvolvem isso e como eles se encontram e principalmente como que alguns paralelos também do mangá, eu achei que eles botaram de uma maneira bem legal, né? As cenas ali do Gojo que vão ser mais aprofundadas com o passar do arco, principalmente ali com ele se esforçando para fazer o cosplay, que são cenas desse arco e tal, e todos os cosplays que a Mary vai fazer pelo decorrer da série, e também como que a Mary vai reagir, alguns spoilers de como que ela vai ficar, e também de como que os dois vão interagir e do cotidiano dos dois. É uma abertura muito simples, mas na simplicidade ela ganha demais porque ela dá um paralelo muito legal e ela faz muitas referências a quadros do mangá de uma maneira muito boa, o que me deixa muito hypado pra como que eles vão adaptar isso, e eu espero que eles não corram bastante pra mostrar isso logo numa primeira temporada ou finalizar isso logo de primeira, porque o mangá ainda continua e tem muita coisa ainda para ser desenvolvida e, convenhamos, né, é um ótimo anime. Você não precisa complicar mais ainda, você só deixa mais claro e faz as coisas serem de uma maneira mais visualmente entendível e então vai funcionar. E essa opening justamente mostra isso. A abertura ficou tudo que eu precisava e o anime é tudo que eu precisava, então sensacional. Uma coisa que eu também achei muito sensacional no Sono Bisque Doll anime é como eles trabalham os momentos, né? Como eu falei lá no início, mas como eles desenvolvem algumas cenas de transições de uma maneira bem interessante, e tem até algumas cenas originais, como justamente a cena que ele tá andando ali de metrô. Isso não tem no mangá, e aí entra uma pessoa, confunde ele com uma outra pessoa, e aí você vê que já não tem esse sentimento de intimidade do protagonista na escola, porque a gente pensa que ele realmente tem amigos quando ele diz pro avô, mas a gente percebe que realmente é uma mentira, e eles escolhem aí um recurso de botar uma cena original, mas que realmente fomenta ainda mais esse sentimento de solidão do protagonista e deixa claro a trama dele e como que ele se desenvolve naquele lugar. Coisa que essa cena não tem no mangá, e eles adicionaram e ficaram muito interessantes, ficou uma coisa bem gostosinha de você acompanhar e você sente que as coisas estão andando. E eu também me apaixonei bastante pelo como eles aumentaram e deixaram até de maneira extremamente, meu Deus, muito mirabolante, a maneira como a Mary encontra o Gojo, né? Que enquanto no mangá ela só esbarra assim, ele só escuta o barulho de alguém esbarrando na mesa, aqui ela literalmente, num plano que mostra assim, ela descendo, batendo de cabeça com um barulho que assustou, eu não nego. Ai! Caralho! Caralho! Olha, isso ficou muito mais intenso que o mangá, velho. Como é que ela não tá sentindo na cabeça, velho? E a maneira como eles desenvolveram todas as cenas ali da personagem, principalmente do olhar do protagonista para a personagem, é bem interessante, é algo que vocês vão se acostumar. Pessoas que só estão vendo anime relacionados ao mangá, ou vocês vão achar o anime um saco. Que é como o protagonista olha a Mary. Ele tem olhos de um adolescente para com uma menina bonita. Então ele olha para decote sim, ele olha para algumas brechas e aí entra alguns aspectos ecchi desse anime, que no caso teve 2 cenas ecchi nesse episódio. Na verdade você pode considerar 3, mas eu considero elas tão sutis que eu não consigo classificar isso com ecchi. Mas tem gente que vai achar isso aqui extremamente desconfortável, principalmente as meninas, e eu entendo justamente, porque é até um pouco estranho você pensar que as pessoas olham pro seu corpo dessa maneira e não é algo saudável de fato de estar no anime, mas aqui em Sono Bisque Doll eles conseguem desenvolver isso de uma maneira sutil, né? As cenas, principalmente do protagonista olhando o decote da personagem dela, ou alguma coisa sexual, são bem frequentes nesse mangá. E eu já
peço para que você se prepare para isso, caso você queira aproveitar a experiência. Não é algo que atrapalhou a minha experiência, mas pode atrapalhar a sua, e se prepare muito com isso, porque aqui é uma comédia romântica um pouco mais quente, então eles acabam introduzindo esses aspectos, né, envolvendo a protagonista, e é algo frequente que aqui já apareceu 3 vezes nesse episódio e que vai aparecer mais vezes. Mas a maneira como eles desenvolveram isso foi muito sutil e de fato não chegou a me incomodar. Algo muito belo de você analisar é a trama do protagonista com a Mary. E principalmente como a Mary ensina e muda o protagonista. Eu amo esse conflito aqui. O que ela fala pra ele é muito bonito. Porque na cena anterior a gente já tem todo aquele contexto dele falando que ela vive num mundo totalmente diferente dele e ela é aceita pelo que ela é. E aí ele fica projetando que ele tem que se materializar e aceitar as coisas que os outros impõem na cabeça dele ou impõem pra ele fazer. E daí fica esse drama todo e tal. E ela fala, pô, cara, você realmente vai seguir apenas porque eles colocaram uma tarefa pra você, e começa a colocar na cabeça dele que ele também pode ser como ela, né? Pode ser uma pessoa que pode ser aceita do jeito que é. Então eu acho isso aqui muito bonito. Além de milhares de outras coisas que eu tô comentando nesse vídeo relacionado a essa obra que é sensacional. Gosto como eles usam o mangá como storyboard e, de algumas maneiras, eles desenvolvem ali a sequência de imagens de uma maneira tão fiel, mas tão bem conduzida, que você se sente lendo o mangá melhorado. E esse é um aspecto que eu queria ver nessa adaptação, e eu justamente tinha medo de como eles iriam adaptar as coisas do mangá e fazer as coisas andarem de uma maneira bem linear e muito gostosa de assistir. E os momentos aqui crescem, os momentos aqui andam, os momentos aqui evoluem, e esse é um aspecto que Sono Bisque Doll tá acertando muito, tanto no mangá, tanto no anime. Então, caso você não leu o mangá, se você quer ir para essa adaptação do anime, principalmente esse primeiro episódio, vamos saber com o resto das análises semanais se eles continuam acertando na questão de adaptação, porque Cloverworks é conhecida por The Promised Neverland e também por outros milhares de animes que, quando chega numa certa parte, eles adaptam corrido. Eles adaptaram Horimiya também de uma maneira bem fiel até certo ponto e depois correram até o fim. Então o medo deles fizerem a mesma coisa com Sono Bisque Doll, que também é um anime de romance, é extremamente enorme. Mas por enquanto, eles estão adaptando de uma maneira bem exímia. E algo muito interessante de se reparar nessa animação é como eles fazem detalhes ser a coisa mais importante da obra. No mangá, você não tem muito tempo para você trabalhar detalhes, e normalmente, com o passar do desenvolvimento da narrativa e da história, você vê que as coisas vão mudando e você vê alguns nuances bem interessantes na história. Mas, como é um gibi, uma coisa bem mais rápida de você ler e de consumir, você acaba entrando num ponto que você consome muito rápido. E quando você vê, você não pegou nuance, você não entendeu o quanto que aquela cena durou e o quanto que aquilo foi importante e o quanto que aquilo faz diferença para os personagens. E Sono Bisque Doll no anime, eles estão desenvolvendo essa questão e estão fazendo de uma maneira muito boa. E de fato, você sente em alguns silêncios e principalmente nos detalhamentos de animação, que aqui entra num aspecto muito interessante, porque tanto detalhamento de questão de animar e você vê ali as coisas muito bem animadas e muito bem coreografadas, como por exemplo a cena que o Gojo vai atrás para pegar a boneca, e tanto de cenas também que são curtas, mas que elas fazem total diferença para tanto aumentar a beleza da personagem protagonista, ou da beleza de um momento, ou da beleza da visão do protagonista em volta de tudo que está acontecendo, tanto em momentos que realmente é belo no mangá, e eles fazem ser belo no anime também de uma maneira muito bonita audiovisual e muito fiel também. Uma coisa que realmente é algo de bater palma, e de fato, muitos momentos daqui, em comparações que eu tô botando pelo vídeo inteiro aqui na tela, vocês podem perceber que eles mantêm a essência do original de uma maneira muito bem construída, e principalmente em detalhamentos de beleza dos personagens, eles estão acertando demais, tanto em questão da boneca,
boneca ser muito bonita, a gente já viu isso desde o início. Tanto a questão das costas da Mary serem lindas e também a maneira como ela tira a roupa ou coisas assim chamam a atenção do telespectador. E de fato é algo pra chamar a atenção, porque é um romance e os momentos aqui, principalmente em relação ao olhar do protagonista para com a outra personagem, é algo que é pra ser crescente e é pra ser bem desenvolvido e é pra ser algo belo, é pra ser algo que realmente chame a atenção da gente, assim como chama a atenção do protagonista também, pra gente entender por que ele é tão apaixonado, ou por que ele está tão caidinho, ou por que as coisas se desenvolvem de uma maneira tão interessante para os dois personagens. Então é algo que de fato Cloverworks está acertando demais, e no questão de detalhamento eles estão acertando muito, e essa produção está belíssima. Show de animação, velho! E ponto extra é que, como eu sou um leitor do mangá, que eu tô acompanhando agora, eu sou apaixonado pelo como a Mary reage às coisas no mangá. É muito, muito fofo, é muito esparafatoso, é muito excêntrico e muito vívido. E pasmem, o anime tá fazendo a mesmíssima coisa, que é algo que eu realmente não imaginava. Eu tô surtando mais com a Mary, principalmente com a performance da Seiyu e todas essas coisas, do que no mangá. E isso é uma coisa que, de fato, tá me hypando muito, porque cenas como a Mary comemorando no final do episódio são cenas que no mangá já são maravilhosas. Agora, no anime, eu não estou pronto. Vocês leitores do mangá que sabem o que vai acontecer, velho, eu não tô pronto pra ver Mary surtando mais ainda. E é muito interessante essa relação. Ser fofo! Meu Deus, eu não tô pronto pra cenas dos próximos episódios, só melhora! Eu vou me apaixonar 1000 vezes mais pela Mary nesse anime, mais do que no mangá. E então, no final do episódio, temos ali a conclusão da história da Mary com o protagonista, com simplesmente ela pedindo pra ele costurar pra ela, e a gente vê o quanto que ele ama a costura, o quanto que ele ama esse trabalho da boneca, e ele acaba se identificando com a Mary de certa maneira, né? E aí, então, a Mary pede pra ele pra costurar pra ele, e então ele aceita. E aí tem toda a construção e ele pergunta qual é o cosplay, e ela fala qual é o cosplay. E quando ela fala qual é o cosplay, ela fala de uma maneira muito fofa umas coisas, mas se você lê a legenda, está escrito que é uma personagem do Clube de Humilhação das Novinhas, a danação da minha vida milagrosa. E pelo nome já tá claro que não é algo bonitinho, não é um cosplay bonitinho. E vocês vão entender no próximo episódio que esse é um cosplay de um eroge. Por isso que ele fala o quê? Porque ele não entende. Eroge, pra você que não sabe, é jogos mais 18 feitos para adolescente se divertir assistindo entretenimento adulto. Então sim, ela vai fazer um cosplay de um personagem de um eroge. Um personagem de um jogo mais 18, você pode dizer. E antes que você reclame de ecchi pelos passar dos próximos episódios, pense nisso. Primeiramente, é um anime que se apresentou com dois personagens que são diferentes do habitual, uma personagem que já aparenta ser muito mais extrovertida do que o normal, e que tirou a roupa na frente do protagonista, e que ainda quer fazer um cosplay de um personagem de um eroge. Então, eu não preciso nem dizer nada. Se você não gosta de adolescentes vendo coisas quentes ou tendo coisas quentes com outras pessoas, eu não recomendo Sono Bisque Doll, porque ele brinca muito com isso. Ele brinca muito com isso. E vai brincar demais. Então, caso você não goste desse tipo de anime, eu acho muito gratuito, ou acho muito coisa de adolescente, deixe de lado. Assista outra coisa. Assiste uma coisa mais inofensiva. Porque Sono Bisque Doll, antes que você reclame, e vai ter milhares de pessoas reclamando do ecchi, vai falar, que ecchi desnecessário. Tem no mangá isso. E não é desnecessário, porque é o olhar do personagem para com a outra personagem. Caso você não goste desse tipo de coisa, larga Sono Bisque Doll agora. E assista outro anime, de verdade. Mas se você não liga pra esse tipo de coisa e entende todos esses aspectos e não vai ficar tacando
pau no anime à toa, venha comigo para todas essas análises semanais de Sono Bisque Doll. E esse episódio foi muito sensacional e eu amei demais e, nossa, é muito incrível. E eu realmente estou muito empolgado para ver o que eles vão fazer nos próximos episódios. Meu Deus, olha essa animação, velho! Nossa! Essa estética é muito linda. Ah, que clima cult, clima tranquilo, tá ligado? Sweet demais, muito bom. Fofo.